Olá, galerinha do ângulo Iturama, segundo colegial, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wagner. Eu estou aqui para gravar para vocês um vídeo, uma videoaula, para a gente poder dar andamento com o conteúdo. E hoje nós vamos gravar uma videoaula que fala das aulas 9 e 10 da apostila de vocês, ok? Bom, as aulas 9 e 10 vão falar de quantidade de calor sensível, tudo bem? Bom, a apostila ela tem algumas fórmulas, tem alguns textos. Eu procurei fazer um resumo aqui que facilite um pouco o entendimento de vocês, tudo bem? Mas, ó, é a página 264, é a partir daí que nós vamos começar. Fechado? Bom, o que é a quantidade de calor sensível? Para a gente lembrar e trabalhar com quantidade de calor sensível, nós primeiro temos que lembrar que o calor pode ser absorvido ou pode ser emitido pelos corpos. Quanto o calor é absorvido por um corpo? Quando você coloca, por exemplo, uma receita de bolo lá para assar no forno, então a massa vai absorver calor. Imagina agora que terminou de fazer o bolo, você tirou do forno e colocou em cima da mesa. Então o bolo vai passar a emitir calor, beleza? Bom, mas o calor absorvido ou emitido pelos corpos, ele produz dois possíveis efeitos. Qual é o primeiro efeito possível? Então, o corpo absorveu o calor ou emitiu. Então, pode provocar uma mudança de temperatura, ou seja, ele pode aquecer ou pode esfriar. E qual que é o outro efeito possível? É uma mudança de estado físico, ou seja, pode acontecer uma ebulição, uma fusão, pode derreter, evaporar, entenderam? Quando o calor sofre uma mudança de temperatura, nós chamamos esse calor de calor sensível. E é esse que nos interessa para a aula de hoje. Nós estamos aqui com o objetivo de calcular o calor sensível. Belezinha? Bom, e como que se calcula o calor sensível? Tem uma formulazinha que diz que o calor é igual a massa, calor específico, vezes a variação de temperatura. A famosinha fórmula chamada de Q-macete. Belezinha? Mas o que é o Q? O que é o M, o que é o C, o que é o ΔT. Vamos lá? Então, esses aí são os fatores que interferem na quantidade de calor sensível. Como assim interfere, professor? O que eu preciso saber para calcular um calor sensível? O que é a quantidade de calor? Que depois nós vamos ver que ele vai ser medido ou em calorias ou em joules. O que é o M? É a massa que eu vou medir ou em gramas ou em quilogramas. Tá, mas por que a massa interfere na quantidade de calor? É bem simples isso. Imagine que você vai aquecer uma canequinha com 50 ml de água. Você vai precisar de uma quantidade de calor, não vai? Imagine agora que você vai aquecer uma panela com 5 litros de água. Aumentou a quantidade de água, vai aumentar a quantidade de calor também. Ou seja, quanto mais massa, mais calor eu preciso. E o que é esse ΔT? Depois eu falo do C, tá? O que é o ΔT? Ué, se você pegar aquela panela com 5 litros de água e quiser aquecer só um pouquinho, você vai gastar um pouquinho só de calor. Se você precisar aquecer até 100 graus Celsius, por exemplo, então você vai elevar mais a temperatura, então, portanto, vai necessitar de mais calor, mais energia. Entenderam? E o que é esse C de calor específico? Para você entender o que é o calor específico, eu vou responder aqui. O que é uma caloria? Então, a perguntinha era bem simples, eu já faço aqui a resposta. Uma caloria é a energia necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Por exemplo, imagine que a água esteja inicialmente a 14 graus Celsius e que você queira fazer a água chegar a 15 graus Celsius. Então, você precisa provocar uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Se você tiver apenas 1 grama de água, será necessário gastar, então, 1 caloria. Então, o calor específico da água é de 1 caloria para cada grama e para cada grau Celsius. Entenderam, galerinha? Bom, seguindo aqui o nosso raciocínio, nós vamos falar sobre o equivalente mecânico do calor. O que é o equivalente mecânico do calor? Nós vamos medir os calores em caloria, mas existe um valor mecânico disso, que você aprendeu no ano passado, primeira série do ensino médio. 1 caloria equivale a aproximadamente 4,2 joules. Bom,
Esse é o chamado equivalente mecânico do calor. Em vestibulares, é muito comum você achar questões que aproximam 1 caloria para 4 joules. Mas você só vai fazer essa aproximação quando a questão do vestibular te autorizar isso, ou seja, ela te dá essa informação. Caso contrário, você vai usar o 4.2. O valor exato é 4.184, tudo bem? Mas esses valores normalmente são aproximados. E o que é capacidade térmica, que nós vamos usar também essa grandeza física? A capacidade térmica, que nós vamos representar pela letra C maiúscula, depende da quantidade de calor necessária para provocar uma variação de temperatura. Como assim? Olha, se você pegar aquela canequinha de água que eu falei com 50 ml de água e aquecer ela até 100 graus Celsius, então você gastou uma quantidade de energia para isso, não foi? Imagine agora então que você pegue a panela com 5 litros de água. Não gastou mais energia para aquecer a água até 100 graus Celsius? Bom, imagine que você pega lá os 50 ml de água e joga em uma pessoa. Os 50 ml de água vai causar uma queimadura. Mas os 5 litros de água é mais água, gastou mais energia. Então vai poder também liberar uma quantidade muito maior de energia. Isso é o que nós chamamos de capacidade térmica. Quanto mais calor em uma variação de temperatura, maior será a capacidade térmica. Então, a capacidade térmica, você vai perceber que ela vai ser medida em calorias por grau Celsius. Belezinha? Bom, agora, lembra que a quantidade de calor é massa, calor específico e variação de temperatura? Ou seja, no lugar do que eu estou colocando que macete? Então eu já tinha a capacidade térmica, no lugar do que botei MC ΔT, e o ΔT que tinha aqui embaixo eu mantive. Olha o que a gente fez. Cortou esse ΔT com esse ΔT. O que sobrou para a gente? Que a capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Tudo bem? Essas formulazinhas são importantes, nós vamos usar bastante elas para resolver os exercícios. Inclusive, no próximo vídeo eu já vou postar para vocês aqui a resolução dos exercícios. Belezinha, galera? Até o vídeo 2. Daqui a pouquinho eu volto.